quem tá aí. E aí, Tião, quanto tempo? Tudo bem? Rapaz, que bom te ver. Fiquei sabendo que você virou sócio do Ceará lá na marcenaria. Parabéns. Obrigado, Tião. Deixa eu aproveitar. Olha, a Selminha, minha cunhada, tá de mudança aqui pra São Paulo. Sim. Aí hoje o pedreiro foi lá na casa nova dela pra mexer umas coisinhas, fazer umas instalações, né? Ele ligou uma máquina na tomada, pum, caiu a luz. Pode ser algo mais sério? Na verdade eu preciso dar uma olhadinha pra ter certeza, porque se foi só o disjuntor que caiu, pode ser que ele usou uma tomada que não esteja dimensionada pra potência do aparelho, entendeu, Zé? Nossa, tem tudo isso? Eu não sabia. Então quer dizer que não dá pra ligar qualquer aparelho em qualquer tomada? Não. Existem vários tipos de tomadas que aguentam uma potência específica. Se você for usar um equipamento mais potente, aí você precisa dimensionar toda a instalação. É preciso resolver uma equação que envolve toda a potência do equipamento, entendeu, Zé? O profissional na área de eletricidade, né, ele precisa muito da matemática e, por consequência, das equações para poder desenvolver as suas atividades como um todo, né? As equações, de uma maneira geral, ele utiliza principalmente para dimensionamento dos condutores na parte elétrica, dos fusíveis e toda a parte dos circuitos elétricos que ele vai estar projetando. Existem algumas equações fundamentais, mas a que mais ele utiliza dentro dessa linha de raciocínio é a equaçãozinha da potência, que relaciona potência, tensão e corrente elétrica, né, que popularmente são chamados aí de wattagem, voltagem e amperagem. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas é assim que funciona. E através dessa formulinha, ele determina qual a corrente elétrica que o equipamento vai estar solicitando, e aí ele vai dimensionar o condutor e também a proteção, ou seja, o disjuntor que ele vai ter que utilizar. Se o eletricista não fizer as contas direitinho, não fizer o cálculo, o uso da equação de modo adequado, pode ocorrer uma série de problemas. Mau dimensionamento pode gerar problema de incêndio, como nós já tivemos até no passado, Joelma, Andraus, algumas coisas que talvez alguns de hoje não conheçam direitinho, mas as causas foram em virtude de instalações elétricas mal dimensionadas. Então, se ele não fizer uso das equações, da matemática corretamente, esses cálculos vão estar errados e, por consequência, uma série de probleminhas vão acabar acontecendo na vida dele. Tá vendo? Passou minha casa, você já entra, assim. Na travessa ali, Zé. Isso mesmo. Tá bom. Eu vou dizer pra Selminha que você vai chegar lá no comecinho da tarde, certo? Tá bom, Zé. Prazer em revê-lo. O prazer foi todo meu. Valeu. Um abraço. Até. Puxa, eu não sabia que pra ser eletricista tinha que saber resolver equação. E não é só no caso do eletricista que isso acontece. Muitos profissionais de áreas diferentes têm que conviver diariamente com as equações. Eu sou engenheira civil, atuo na parte de hidráulica e a matemática é uma ferramenta de trabalho para o dia a dia, assim. E a gente usa muitas equações, o volume é uma delas e a vazão também, né? O volume, a gente precisa saber a quantidade de água para levar para uma determinada região para atender, e a vazão, que é a velocidade vezes a área, para saber se o cano está levando, que está indo até lá, que está levando a água, atende, se não vai estourar, se é necessário ter um tamanho maior ou não. As equações são tão importantes, que até na hora em que a nutricionista precisou calcular o seu índice de massa corporal para saber se você estava com risco aumentado de ter um problema cardíaco, foi a uma equação que ela recorreu. Lembra? Eu lembro. Bom, então eu só posso ser dono de papelaria, sócio de marcenaria, porque eu nunca entendi nada sobre esse negócio de equação. Eu nunca consegui entender por que tem que passar o número pro outro lado com sinal trocado e tudo mais. É muito complicado isso. Mas isso não é um bicho de 7 cabeças, não. É só você usar a lógica. E isso começa pela análise do nome. Equação. Sabe o que significa? Igualdade, equilíbrio. Ou seja, em uma equação, a gente sempre tem os dois lados iguais. Geralmente, em uma equação, a gente tem duas expressões que são equivalentes e pelo menos um termo desconhecido. Esse termo é normalmente chamado de incógnita. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho até que faz sentido, mas o que isso tem a ver em trocar o sinal quando o número passa para o outro lado da equação, hein? Tem tudo a ver, Zé. E isso justamente por causa do equilíbrio entre os dois lados da igualdade. É como se a equação fosse uma balança. Para que essa balança fique equilibrada, você precisa ter a mesma quantidade de massa dos dois lados, não é?
Mas se você tirar de um lado, tem que compensar no outro. Senão a balança desequilibra. Tá vendo? Então deixa eu ver se eu entendi, peraí. Se desse lado da igualdade está 2x mais 1 e do outro lado o número 7, para eu saber o valor desconhecido, eu tenho que isolar o x em um dos dois lados, né? Então eu tiro um dos dois lados para não ter desequilíbrio, é isso? É isso aí, Zé. A equação ficou assim, 2x igual a 6. Para eu saber o valor de x, eu tenho que dividir os dois lados por 2. X é igual a 3, não é isso? Grande Zé. É isso mesmo. Ah, então agora me segura, porque eu já sei fazer equação. Vou voltar lá perguntar pro tio se ele não quer ser meu sócio. Não, é brincadeira, gente. Deixa eu ir que a marcenaria tá me esperando. Valeu a dica, hein? Tchau, até mais.